Então, muito bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pela presença. Essa que vai ser a nossa única aula dessa semana, né? Foi uma semana mais complicada para mim, mais enrolada. Confesso também que estou ficando um pouco desanimado. Não sei se isso está passando um pouco por vocês também. Já estou há quase 3 meses fechado dentro de casa, saindo para ir no mercado, no máximo. Vou dar uma voltinha rápida com o cachorro. Então, isso já começa a atingir também a nossa mentalidade, né? Nossa saúde mental. Já estou ficando de saco cheio, na verdade, né? Enfim, o bom é que eventualmente esses encontros me ajudam a, sei lá, pôr a cabeça um pouco para funcionar, e espero que em alguma medida ajude vocês também a pôr a cabeça para funcionar e pensar em algumas questões, tá? Eu queria deixar já aberto para vocês tiverem dúvidas ou alguma pergunta sobre os encontros passados, quiserem fazer alguma observação antes de já iniciar. Hoje o encontro deve ser um pouco mais curto, tá? Em virtude até da gente ter começado um pouco mais tarde. E eu queria conversar brevemente com vocês sobre naturalismo jurídico, tá? Apenas para retomarmos algumas discussões que nós tivemos nos encontros passados com a participação de palestrantes de fora, né? A gente teve aí a conversa tanto com o Júlio César quanto com a Rebeca, que falaram sobre a segunda metade ou uma boa parte do século XIX, a Rebeca um pouquinho mais sobre a segunda metade do século XIX, falando sobre o surgimento da criminologia no Brasil, quem eram seus personagens, seus atores, etc. O encontro de hoje, em alguma medida, é uma aula complementar à aula da Rebeca, um pouco de um olhar mais preciso. Eu deveria ter dado essa aula antes da aula da Rebeca, porque ela é, em alguma medida, uma aula que dá as bases teóricas para o surgimento de boa parte da discussão da criminologia, não só no Brasil, mas também na Itália. Mas, enfim, ficou desse jeito, ficou um pouquinho depois, não tem problema, acho que não vai ser também uma grande dificuldade para vocês compreenderem as conexões que existem entre o pensamento criminológico de um Ferri, um Gobineau, Garófalo e tantos outros, com a discussão sobre o tal do naturalismo jurídico e o pensamento naturalista, tá? Bom, como que eu quero... Se a gente for dar, digamos, um título provisório para essa aula, para esse encontro, eu diria que o tema que a gente vai conversar hoje é sobre as várias críticas ao formalismo e ao racionalismo jurídico no século XIX. Nós vimos que o início do século XIX ele é um período de muitas transformações sociais, políticas e econômicas. É o período da concretização da Revolução Francesa, da independência dos Estados Unidos, do surgimento, aí falando de direito precisamente, né? Do surgimento e estabelecimento do constitucionalismo, bem como dos processos de codificação na Europa e em alguns países da América Latina. Vimos que há um processo de abstrativização, formalização do direito. O direito, os juristas agora começam a desenvolver a sua área de atuação dentro daquilo que é o âmbito do formalismo, ou seja, o estudo da lógica, extensão e aplicabilidade de certas normas jurídicas que não são mais produzidas por ele, jurista, mas são produzidas por uma entidade política que detém um critério de validade, no caso o Estado, que se arroga a partir do fim do século XVIII, início do século XIX, na condição de ser o único legítimo produtor do direito, das fontes do direito, e, no caso francês em especial, a compreensão, tanto quanto arrogante, de que aquele pensamento jurídico do início do século XIX estaria, na verdade, produzindo uma legislação não apenas para os franceses, mas uma legislação para o mundo, né? Pois ela seria tão abstrata, tão matemática, tão lógica, tão causalista, tão precisamente articulada enquanto uma mecânica de regulação de disputas entre indivíduos livres e isolados, que ele seria possível de ser aplicado em qualquer tipo de conflito, em qualquer sociedade, porque seria, como disse, um diploma abstrato, ou seja, desconectado de qualquer domínio da materialidade, da cultura, da moral, dos valores individuais que são construídos historicamente a partir das características específicas de uma população. Bom, hoje, então, a gente vai, digamos, conversar um pouquinho sobre a crítica a todos esses movimentos, né? Nós vimos que parte dessa crítica a esse formalismo e a esse pensamento
abstrato do direito já se deu no próprio território do que viria a ser a Alemanha em 1870, com o Savigny e a Escola Histórica Alemã. Mas nós vimos também que, a partir da segunda metade do século XIX, a Escola Histórica Alemã ela faz uma reelaboração formalista, ela faz as pazes com o formalismo a partir do desenvolvimento do chamado conceitualismo, né? Em que a função dos juristas agora não é também simplesmente aplicar a norma ou ver a sua extensão, etc., mas é a de desenvolver conceitos jurídicos, né? Conceitos que são construções teóricas doutrinárias e que servem para oxigenar e, na prática, fazer a aplicabilidade das normas estatais com o máximo de rigor lógico e que seja materialmente conectada à cultura daquela população. Então, essa é a pandectística, o conceitualismo, que é uma das grandes áreas do desenvolvimento do pensamento jurídico na segunda metade, ainda no começo da primeira metade, no fim da primeira metade e depois durante toda a segunda metade do século XIX, cujos principais nomes já falamos, né? É o Savigny Velho, é o Pusta, é o Windscheid, e é também um dos personagens que a gente vai conversar aqui hoje, que se inicia a sua trajetória filosófica e jurídica na pandectística, rompe com a pandectística e marca a abertura do pensamento jurídico para o naturalismo ainda em território alemão. E esse sujeito, muitos de vocês já ouviram pelo nome, já escutaram, é um sujeito muito conhecido nas faculdades de Direito, que é o Rudolf von Jhering. Tá? Bom, vamos lá. A gente pode dizer que as críticas ao código, ao formalismo, a ideia de que o direito é um saber abstrato, fundamentado em certos conceitos genéricos e racionalmente apuráveis, essas críticas vão gerar, pelo menos, 3 grandes correntes do pensamento jurídico, em locais diferentes e também com alguns pressupostos diversos. Tá? No caso alemão, vai se dar o naturalismo. No caso francês, mas também alemão em algum aspecto, vai também um surgimento do chamado vitalismo jurídico, que não é lá muito diferente do naturalismo. Existem muitas rimas teóricas entre essas escolas. E no caso do mundo inglês, na verdade, especialmente do mundo americano, dos Estados Unidos, no final do século XIX, você vai ver o surgimento do realismo jurídico, que também é uma resposta à tradição do formalismo lá francês do século XIX. Tá? O realismo vai ter uma forte presença na figura de um cara que vai ser juiz da Suprema Corte Americana, o Oliver Wendell Holmes. Eu quero falar disso um pouquinho mais adiante numa outra aula. E no caso europeu, a gente vai ter especialmente o desenvolvimento do naturalismo. Bom, vamos falar alguns pressupostos do surgimento do naturalismo. Né? O naturalismo jurídico ele surge como uma decorrência ou como uma consequência das próprias crises do século XIX. Né? Se nós temos a estrutura do pensamento jurídico formalista do século XIX entrando em crise, esse pensamento não vai estar entrando em crise sozinho, ele vai acompanhar, na verdade, uma série de crises sociais, políticas e econômicas que a segunda metade do século XIX vão ver acontecer. A gente pode dar uma marca em 1848, a Primavera dos Povos, como um exemplo, né, as revoluções liberais e as críticas ao sistema ainda um tanto quanto travado do liberalismo da Revolução Francesa por causa da Santa Aliança, enfim. E depois, em 1870, com a Comuna em Paris, por exemplo, o desenvolvimento do socialismo, do anarquismo, também vai ser muito forte para formar, digamos assim, um arco de muitas críticas ao que estava sendo feito e pensado em termos jurídicos, mas não só naquele contexto. Então, a gente vai ter um processo forte, a partir do século XIX, da segunda metade em especial, de urbanização na Europa. É importante nós lembrarmos que a sociedade era maciçamente rural até o início do século XIX, até o processo de industrialização. Então, agora a gente tem um processo de urbanização mais forte, e agora uma urbanização que vai começar a ganhar a característica, as toadas gerais da urbanização do mundo que nós vivemos. Não à toa, é nesse contexto, na segunda metade do século XIX, que Paris vai passar por sua grande reforma urbana com o prefeito Haussmann, que vai servir, inclusive,
de referência para a reforma do Pereira Passos, no Rio de Janeiro, que vai resultar posteriormente a revolta da vacina e tantos outros conflitos específicos aqui no nosso país. Pereira Passos vai morar em Paris durante as reformas urbanas, né? A urbanização, obviamente, gera uma série de doenças, uma série de conflitos de vizinhança, aumento de aluguéis, aumento de população de rua, aumento da circulação de pessoas nos mais diversos lugares da cidade, uma favelização, nós podemos dizer, né, que é o surgimento dos cortiços, não só aqui no Brasil, mas também na Inglaterra, especialmente em tantos lugares, um empobrecimento ou maior clareza da pobreza urbana com a presença de mendigos, etc. Vai haver também nesse contexto, e muito em virtude por causa dessa pobreza, dessas consequências das mudanças de urbanização na segunda metade do século XIX, uma conversa ou um debate muito sério na Europa, mas também no Brasil, em outros lugares, sobre o colégio eleitoral, ou seja, sobre quem pode votar e quem pode ser votado e qual deve ser a forma das eleições, né? Se nós pensarmos aqui no século XIX brasileiro, durante o Império, as eleições eram eleições indiretas, nós poderíamos dizer, você elegia delegados que votavam para, de fato, as pessoas que seriam eleitas como deputados gerais da província, etc. Um pouco no formato, em alguma medida, dos Estados Unidos, apesar que lá também tem voto direto, né? Depois, com a Lei Saraiva, isso se altera, mas aí se proíbe o voto dos analfabetos. Algo semelhante está acontecendo na Inglaterra, com o cartismo e a discussão sobre quem pode votar, quem deve participar da política. Isso gera movimentos de massa, isso gera a necessidade de uma revisão das regras eleitorais, das regras de participação eleitoral. Você vai ter também o desenvolvimento dos movimentos operários na Europa, que vão agora começar a lutar, não apenas, vejam só, pela liberdade, pelos direitos da Revolução Francesa, da igualdade, da liberdade e da solidariedade, da propriedade. Eles vão começar a lutar também por mudanças materiais nas suas condições de vida e vão lutar, sobretudo, por um debate muito sério que é para o direito é muito sério, que é qual é a natureza jurídica do trabalho. Né? Isso é importantíssimo, porque isso vai dar depois origem, lá no fim do século XIX, início do século XX, às primeiras discussões sobre direito do trabalho. Né? Se o trabalho é uma mera mercadoria, como um saco de açúcar, por exemplo, ele pode ser livremente disposto, ele pode ser alocado livremente, ele pode sofrer processos de concorrência, ou se o trabalho ele é algo diferente de uma mera mercadoria, porque o trabalho envolve também uma pessoa, então há uma dignidade. Há toda essa discussão também sobre a necessidade de se refletir sobre a natureza jurídica do trabalho, tá? Que antes era, repito, visto como uma troca de mercadorias tradicional, baseada no direito civil, em que a liberdade dos contratantes demandava, só que isso estava gerando na prática, pessoal, na prática, na concretude, mortandade de crianças dentro de fábricas, mulheres grávidas trabalhando até abortar, pessoas doentes trabalhando com pessoas saudáveis, passando doenças para todos e gerando epidemias, que é algo muito que a gente está vendo hoje. Então, isso, independentemente se você é de esquerda ou de direita, se você tem maior sensibilidade a questões sociais ou menos sensibilidade, o simples fato de você viver nesse mundo em que crianças morrem em fábrica, em que pessoas pegam doença nas fábricas, em que elas trabalham 16, 18 horas, por vezes até cair mortas dentro das fábricas, isso obviamente gera um desconforto. Independentemente da sua condição social, isso exige que algumas categorias que estavam tão bem estabelecidas no pensamento clássico do formalismo, do liberalismo, das tradições mais específicas do direito moderno do fim do 18 e início do 19, sejam repensadas. Tá? Eu acho que o grande exemplo de livro, manifesto, denúncia, digamos, desse formalismo jurídico e das consequências funestas desse formalismo jurídico, será o famosíssimo livro A Questão Judaica, de Karl Marx, aí sob uma premissa já da esquerda, né, em que ele basicamente vai desenvolver a ideia de que os direitos humanos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na verdade são direitos meramente formais, que ali existem para justificar uma desigualdade real, né, que existe na sociedade concreta.
é um exemplo de denúncia. O Marx não era o único a denunciar, existiam diversas pessoas denunciando, dentro da tradição, por exemplo, que vai dar origem à doutrina social da igreja, Rerum Novarum, ou seja, dentro de uma concepção católica, eventualmente até mais conservadora, também existia essas críticas, dentro do anarquismo, sem dúvida, também, e mesmo dentro do liberalismo, com o surgimento, já na segunda metade do século XIX, do chamado liberalismo social, que é uma coisa que hoje não faz muito sentido para nós brasileiros, na medida em que a gente lembra que um dos partidos mais de extrema direita que nós temos hoje é o social-liberal, né? Que trai o nome desde a sua origem, mas o liberalismo social, que vai dar origem ao trabalhismo nos Estados Unidos, na Inglaterra, também vai estar se desenvolvendo nesse contexto, tá? Então a gente vai ter, todo mundo vai estar criticando, em outras palavras, o formalismo do início do século XIX e as limitações daquela estrutura de pensamento que é desenvolvida pelos franceses naquele contexto, tá? Então a gente pode, além disso, né, além do surgimento do movimento operário, do socialismo, do anarquismo, enfim, outra coisa que vai estar surgindo que vai fazer com que os próprios capitalistas, vejam só, critiquem também aquela ordem liberal, é o surgimento cada vez maior e pipocado por vários países, mas em especial nos Estados Unidos, dos monopólios e dos oligopólios, né? Começa a se notar que a liberdade sem freios no âmbito econômico, sem a intervenção, portanto, do Estado para garantir a igualdade na liberdade, gera mais desigualdade e menos liberdade, como é o caso dos oligopólios e dos monopólios, né? Em que, em nome da liberdade, então você vai usando técnicas de dumping social, de concorrência desleal, de trust, etc., para você quebrar a sua concorrência, dominar a sua concorrência, impor uma espécie de império liberal, vamos dizer assim, de pequenos magnatas como John Rockefeller, por exemplo, nos Estados Unidos, que mandam privadamente em territórios imensos com uma economia imensa, né? Vamos pensar que nesse mesmo contexto, pessoal, do século XIX, que está acontecendo uma série de eventos no mínimo perigosos, mínimo não, eventos catastróficos, nojentos, genocidas em grande medida, que são efetuados em nome da liberdade contratual, em nome do próprio liberalismo, né, que é uma parte da história do liberalismo que não gosta de ser muito bem contada. Vamos pensar aqui, por exemplo, no Congo belga, né, em que o Congo ele era uma propriedade privada do rei da Bélgica, o rei Leopoldo. Então, ele basicamente era um país com uma população imensa, local, que era tratada como um zoológico, que vivia sob um território privado de um rei que sequer tinha ido àquele lugar. E ali a situação é absurda, né? São vários e vários os relatos de assassinatos, decepar as mãos, inclusive aquela história de decepar as mãos quando alguém rouba ou comete um crime na África, que é visto como um costume africano. Na verdade, isso foi introduzido pelos europeus, pelo próprio Congo belga. E a gente pode trazer um outro exemplo fora da África enfim, de efeitos genocidas e assassinos do liberalismo abstrato, que é a famosa morte na Irlanda. Não sei se vocês já viram essa história, né? A fome, a morte por fome na Irlanda, a grande fome irlandesa da segunda metade do século XIX, em que a Irlanda, em nome do mercado, vendia basicamente toda a sua produção alimentar para fora, porque valia economicamente, e deixava sua própria população interna morrendo de fome, né? Isso gerou uma série de convulsões sociais também, e colocou em xeque muitos daqueles parâmetros genéricos que foram estabelecidos tanto pela Revolução Francesa, quanto pela Revolução Americana, quanto pela Revolução Inglesa. Era preciso, portanto, em alguma medida, humanizar esse liberalismo, materializar esse liberalismo, né? Por isso que a esquerda e a direita começam a ocorrer movimentos de giros materialistas, vamos dizer assim. Aqui eu não quero ficar muito na minúcia da definição filosófica de materialismo, tá? Mas é um giro que olha não mais para o formalismo, para as formas das instituições políticas, dos direitos e da sua própria racionalidade, mas olha especialmente para as consequências práticas, para as consequências materiais do que essas formas estão originando na sociedade, tá?
esse é um ponto de partida importante. Tá? A liberdade, o formalismo da liberdade burguesa começa a ser colocado em xeque e em crise. Tá? E a liberdade burguesa, que nada mais é que, em termos jurídicos, do que a reflexão, isso é muito importante, sobre o conceito de vontade. Ora, no âmbito do formalismo do início do 19, a vontade é, digamos, o combustível do direito. Né? Porque se você imagina uma sociedade em que todos os indivíduos nascem livres e, pelos seus próprios méritos, efetuam a sua história, fazem acontecer a sua existência, fazem acontecer as suas vitórias, por exemplo, né? Se você imagina esse mundo, portanto, que parte de um pressuposto abstrato, que é o indivíduo associal, atômico, imaginado enquanto um ente que possui uma existência exclusiva em si mesma e independe da necessária relação com outros indivíduos em outras sociedades, se você aceita esse mundo mental, você parte do pressuposto de que tudo que existe no mundo é criado pela vontade humana. E aí a vontade humana é a energia que move o direito. Então é a vontade que cria os contratos, é a vontade que casa, é a vontade que faz bens, é a vontade que cria empresa, é a vontade que compra, é a vontade que vende, é a vontade, em alguma medida, que é a energia, é o combustível, né? É o que dá movimento aos sujeitos de direito. Né? O que acontece é que esse conceito de liberdade enquanto vontade começa a ser colocado em xeque por esse tal giro material. E como é que vai ser feito isso? Qual procedimento teórico, metodológico vai promover esse giro materialista nessas ideias mais gerais do formalismo? A gente falou isso brevemente, porque não são esses naturalistas que inventam esse método, eles apenas aprofundam. O que vai acontecer é que esses caras da segunda metade do século XIX, eles vão se aproximar das ciências naturais de segunda geração, as chamadas ciências naturais empíricas, como a biologia, a química e todas aquelas outras ciências que exigem uma reflexão indutiva, probabilística, laboratorial, experimental, que possa então produzir resultados com um rigor bastante comprovável em termos estatísticos, numéricos e assim por diante. Então, o que vai acontecer é que essa segunda metade do século XIX vai trazer para a interpretação do fenômeno jurídico um olhar tanto biológico quanto um olhar mecânico para o direito. Esse olhar mecanicista, o olhar mecânico para o direito, vai basicamente dizer o seguinte: o direito não é fruto de valores morais ou concepções abstratas do que é o ser humano, do que deve ser o ser humano e do que deve ser a comunidade política. O direito não é fruto, portanto, de uma invenção prévia que supostamente lhe deu vida, mas o direito, na verdade, ele é movido, ele é fruto de impulsos psicológicos, impulsos vitais, de sentimentos. Né? A injustiça, por exemplo, não seria exatamente um conceito racional, mas ela seria também uma manifestação sentimental, ou seja, você é incapaz de interpretar a justiça se você não ficar mexido ou com raiva, ou com nojo, ou com ódio, quando você vê uma cena de injustiça, e essa potência é uma parte constitutiva da sociabilidade, da moral e das relações sociais. Pensem que é a mesma época, pessoal, em que Friedrich Nietzsche está escrevendo a Genealogia da Moral e Além do Bem e do Mal, que é também um olhar, em alguma medida, materialista, não chega a ser materialista, mas um olhar concreto para o surgimento da moral. A moral não é fruto de valores abstratos, metafísicos, mas a moral é fruto de coisas baixas e mesquinhas, como dívidas, como valores, como culpa. A culpa é introjetada pela dívida, vai falar Nietzsche, por exemplo. Né? Então, o que moveria o direito seriam esses valores mais que escapam da capacidade racional definitiva. Né? Então, o olhar
do cientista deve ser também para esse aspecto. Você deve olhar para o direito também, não só como um conjunto de regras racionais precisos e perfeitos, mas também como uma prática social que envolve uma série de elementos que escapam à matematização da realidade ou à simplificação da realidade. E junto a isso, junto a esse olhar mecânico, que é muito visível, por exemplo, em John Austin, né, o pai do positivismo inglês, ele vai falar, por exemplo, que o direito nada mais é do que regras impostas por um soberano, e aí ele vai dar uma definição de soberano, que é uma definição clássica, que a gente já conversou aqui, que é o soberano é aquele que é habitualmente obedecido e não obedece ninguém. Essa expressão habitualmente obedecido e que não obedece ninguém, essa habitualidade não é uma questão racional, mas é uma questão de práticas, de impulsos psicológicos, né, de costumes, de impulsos vitais. Ou seja, a habitualidade não é uma produção de uma decisão. Eu obedeço esse soberano porque eu escolhi agora voluntariamente obedecê-lo. Não. Eu obedeço por vezes porque eu tenho medo, porque todo mundo obedece, porque já que todo mundo obedece eu também vou obedecer. Às vezes as coisas não têm uma razão tão clara, tão perfeita, quanto se quer imaginar um mundo do racionalismo abstrato do fim do 18, do início do 19. E do lado desse olhar mecanicista, como dizia, a gente pode visualizar um olhar biológico também, o biologista. Notem bem. A biologia está surgindo nessa época. Você vai ter uma outra disciplina anterior, que é famosa, que está aí desde o século XVII, se eu não estou enganado, que é a história natural. E a expressão história natural é magnífica aqui também, né? Porque ela remete a uma ideia de que a natureza possui uma história, ou seja, de que o desenrolar no tempo do funcionamento da natureza é objeto de reflexão e de estudo para compreender as regras que operam no funcionamento da natureza. A história natural continua existindo, mas junto, como uma decorrência da história natural, desse saber, vai surgir também a biologia. Da biologia vai aparecer a botânica, a genética, com Mendel, que a gente já conversou, e toda uma série de compreensões e de teorizações, Darwin também, enfim, que vão pensar que as sociedades, e aí a interpretação de tudo, não só da biologia, mas, na verdade, qualquer coisa poderia ser entendida por esse mesmo método ou modelo explicativo, que as sociedades devem ser compreendidas como uma força orgânica adaptativa, tendentes ao equilíbrio. Ou seja, da mesma forma que um ecossistema surge se adaptando, as espécies vão se adaptando, algumas somem porque não tem os nutrientes ou a flora ou a fauna para a sua própria subsistência, enquanto outras se adaptam melhor porque tem a fauna, a flora e os ingredientes, os minerais, enfim, para a sua subsistência. As sociedades também fazem isso, vão se adaptando, se organizando, de tal forma que a força que conduz esse processo de adaptação, a regra, a lei natural que faz com que as sociedades vão se desenvolvendo em direção a algum ambiente, é a tendência de todas as sociedades ao equilíbrio. E aqui o equilíbrio é uma espécie de paz, ou seja, a evitar os estados de anomia, de conflitos sociais. Então, todo o processo de pacificação social é visto como um processo de evolução social, de melhoramento social. Por isso que é um contexto também de imperialismo no século XIX, chamado neoimperialismo em inglês, francês, enfim, no Sudeste Asiático isso é especialmente intenso, né? Vietnã, Laos, Camboja, Índia, enfim, China, mesmo no Japão, a gente vai ter o cercamento do Japão e a obrigação da abertura dos portos pelos Estados Unidos, enfim. É um contexto, então, de que se lê a ideia de que a evolução e a adaptação das sociedades tende a um equilíbrio, a um estado de eliminação das anomias e dos elementos anômicos. E esse olhar biológico vai estar difuso em quase todas as áreas do conhecimento, e não só no direito, né?
Pensem vocês aí que passaram por um ensino médio, se vocês se lembram lá da literatura nesse contexto. A gente vê exatamente na passagem da primeira metade do século XIX para a segunda metade do século XIX, o esquecimento, ou digamos, a crítica ao romantismo na primeira metade e o início da segunda metade, José de Alencar, toda aquela turma, e a afirmação cada vez mais gradual e constante do realismo e do naturalismo dentro da literatura. Aí a gente está falando seja de Machado de Assis, seja de Aloysio de Azevedo com O Curtiço, por exemplo, um clássico, entre tantas obras que começam a discutir determinismo biológico, determinismo social, determinismo psicológico, e aqui a gente começa a se conectar com a aula que a Rebeca nos deu no encontro passado sobre o surgimento da criminologia. Porque, em alguma medida, a criminologia ela também está refletindo algumas dessas categorias, ou está imersa nesse jeito genérico de se pensar biologicamente. Tá? Alguma dúvida, pessoal, com relação a esse primeiro ponto aqui? Vocês querem fazer alguma pergunta? Por favor, coloquem aí no chat, por gentileza. Bom, eu vou avançando, vocês vão escrevendo aí, depois eu vejo as perguntas. Vamos fazer um sumário, portanto, que não é nem meu, esse sumário é mais ou menos organizado pelo Antônio Espanha, sobre as principais críticas que a segunda metade do século XIX vão produzir ao formalismo jurídico e à modernidade jurídica clássica da Revolução Francesa e seus contemporâneos. Primeira grande crítica que vai começar a surgir dentro do âmbito do direito, nesse ambiente de olhar mecanicista, biológico, etc., e de crítica a esse liberalismo, será a ideia de que a validade do direito não deve mais se submeter a um rigor lógico. Ou seja, a decisão jurídica, ou melhor, uma boa decisão jurídica, uma decisão jurídica que é considerada válida, ou mesmo um sistema jurídico, um ordenamento jurídico que é considerado válido, ou seja, que deve ser obedecido, que deve ser observado e que possui um pedigree e que, portanto, é o principal ponto de partida para a resolução dos conflitos sociais, a validade, esse ordenamento jurídico, ele não deve ser mais interpretado como fruto do raciocínio lógico formal. Ou seja, um bom ordenamento jurídico não é necessariamente um ordenamento jurídico racionalista, perfeitinho, que parece uma equação matemática em que você insere o conflito na primeira parte e ela cospe o resultado da resolução do conflito na outra parte. Não. Agora, ordenamento jurídico válido é ordenamento jurídico adaptável. É ordenamento jurídico que se ajusta à sociedade. Nós poderíamos dizer, então, recorrendo àquela famosa organização da experiência jurídica do Norberto Bobbio entre validade, eficácia e justiça, nós podemos dizer que a partir do século XIX começa a haver um debate sobre a necessidade da eficácia garantir condições de validade. Ou seja, direito válido não é mais o direito que necessariamente passou pelo parlamento. Agora, direito válido é o direito que é aceito pela sociedade. Porque se você tem uma lei formal, abstrata e genérica, que vive lá no mundo da lua, mas não gera efeitos concretos na sociedade, muito bonito, mas não é necessariamente direito. Dá para entender isso? Ou seja, isso vai dar uma concepção de que o direito não é filho sempre da vontade, olha voltando aqui, da vontade do Estado, da vontade do ente político. Isso a gente já viu na escola histórica alemã. Mas que o direito é, sobretudo, filho da adaptação e da perenidade e da aceitação por parte da sociedade desses valores e desses regramentos sociais. Junto com isso, junto com essa alteração sobre o valor da validade dentro de um ordenamento jurídico, ou dos critérios de avaliação da validade, uma outra questão vem,
que é metodológica para todos esses autores do naturalismo, que é uma renúncia à metafísica para a afirmação dos seus argumentos. O que se quer dizer com renúncia à metafísica? Nós poderíamos dizer assim de uma forma muito traduzida, muito mal traduzida, tá? Mas como uma renúncia a qualquer procedimento abstrativizante do pensamento jurídico. Ou seja, conceitos como liberdade têm que ser deixados de lado. Porque, afinal, o que é liberdade? Liberdade, cada um diz o que é. Liberdade, cada pessoa, em cada contexto, em cada cultura, em cada concepção pessoal, consegue dar uma definição logicamente forte para a liberdade. De tal forma que esse é um valor tão disputável por ser abstrato e pouco conectado às terrenidades da vida, que deve ser aberto, deve ser deixado de lado. Outro conceito, livre-arbítrio, né? Que coisa é livre-arbítrio? O que se chama de livre-arbítrio? Como é que eu defino livre-arbítrio? Como é que eu pego uma folha em branco e descrevo o livre-arbítrio de forma rigorosa que sirva para mim e para qualquer pessoa no mundo? Não dá, é difícil, muito metafísico. E é fundamental para o direito, né? Livre-arbítrio, vontade, liberdade, autonomia da razão, né? Ou seja, a concepção tipicamente liberal do século XVIII, que está em Kant, por exemplo, de que seria possível separar na nossa cabeça, na nossa massa encefálica, onde as coisas às vezes são tão confusas, o que é racional do que é sentimental, do que é afetivo, ou seja, mais, de que a razão seria, no fundo, o instrumento que domestica os sentimentos, os afetos, as raivas, os ódios, as angústias, e que a razão, em alguma medida, é o mecanismo que nós temos inserido dentro do nosso cérebro para controlar todas essas realidades. E, portanto, a razão seria autônoma frente aos outros aspectos da vida, né? Isso começa a ser negado, porque essa autonomia da razão, ela é muito bonita na teoria, mas na prática as pessoas se movem muito por emoção, muito por sentimento, fazem guerras por emoção, guerras por sentimento e colocam, por vezes, um verniz racional. Então, simplesmente a suposição de que a razão é autônoma é problemática, né? Assim como a ideia de homem associal, ou seja, o homem atomizado, leia-se. A ideia, por exemplo, de que o indivíduo existe per se e que o que define o ser humano são uma série de conjuntos ou de direitos naturais que o descreve e que existem independentemente da sociedade em que ele está inserido e sequer independentemente da sociedade existir ou não. Ou seja, para o século XVIII, início do século XIX, uma pessoa presa numa ilha, sozinho, para usar o famoso e velho exemplo que toda a faculdade de Direito usa, ser uma pessoa cheia de direitos, né? Porque ela já possuía esses direitos naturais. A sociedade seria simplesmente com quem ela negocia esses direitos e amplia esses direitos. Mas a sociedade em si não concederia novos direitos verdadeiramente, ela apenas complexificaria esses direitos que a pessoa já tem anteriormente no momento do seu nascimento, né? O que acontece, o que é problemático nesse ponto de vista, é que não existe, como nós sabemos, pelo menos desde Aristóteles, o homem associal, né? E, em alguma medida, a própria definição de ser humano, a própria definição do que é e do que não é um ser humano, é constituído inicialmente pela própria sociabilidade, né? Aqui adiantando muito o que será dito lá à frente por um Sartre da vida, o inferno são os outros, né? Nós nos definimos pelo olhar social também. Ou seja, é difícil você falar de uma essência que precede a existência, para ficar de novo nesse olhar sartriano, existencialista, um pouco anacrônico para esse contexto, mas que ajuda a explicar um pouquinho da ideia que eu estou querendo falar. Junto com isso tudo, uma outra ideia importante, a ideia de que a razão é local, algo que a antropologia vai desenvolver muito bem depois, no século XX, mas já está começando a pensar levemente aí no final do século XIX, com Franz Boas, por exemplo, a ideia de que a razão é local dá a concepção de que a razão é filha da cultura, ou seja, a capacidade racional ela não é como uma tábua em branco, como vai pensar um Locke da vida, que pode, em alguma medida, ela tem a mesma forma e depois você só vai preenchendo ela, mas as suas limitações e capacidades são sempre as mesmas. Não.
A ideia de que, na realidade social, a razão é desenvolvida quase que por um processo dialético, em que você convive com a cultura e a cultura desenvolve a racionalidade e não há uma clara diferença entre cultura e razão, ou mesmo entre cultura, civilização e razão nesse contexto. Ou seja, existiram razões e não a única razão, o racional. O que existem são os racionais. E esses racionais são geograficamente e culturalmente estabelecidos conforme as predisposições sociais para o seu surgimento. Né? Então, isso é tipicamente um olhar materialista também. Né? Outra coisa que vai aparecer aí nesse contexto. A ideia de que o Estado é fruto da força e da violência. Tá, mas isso a gente sabe hoje, para nós é até um pouco natural, mas na época não era. Lembrem-se que os autores jus-racionalistas, por exemplo, e isso desenvolve durante a Revolução Francesa, pressupõe que o surgimento do Estado é um processo de pacificação social. Ou seja, com o surgimento do Estado, na verdade, você elimina o estado de violência anterior. E você garante os direitos a partir de então. Né? Aqui é uma alteração que não vê o Estado como o espaço da liberdade necessariamente, mas vê o Estado como o espaço da dominação. O Estado é fruto de uma sequência de dominações, de violências, e o Estado político em que nós vivemos não é fruto de uma evolução simplesmente racionalista, mas é também fruto da dominação cultural de um povo sobre o outro. Enfim, a gente pode falar essas várias críticas que começam a ser desenvolvidas aí na segunda metade do século XIX e que vão produzir um carnaval, aí, um chacoalhão forte no pensamento jurídico, a ponto de, olha que interessante, como as coisas são complicadas, a ponto de alguns dizerem, o próprio Antônio Espanha cita isso, que certos autores se referem ao pensamento jurídico do final do século XIX, início do século XX, como pensadores pós-modernos. E, sob um ponto de vista rigoroso, eles estão corretos, porque são pensadores que criticam e apresentam soluções para a superação da modernidade, que no pensamento jurídico ainda mantém como sua referência mais rigorosa a Revolução Francesa, a codificação e a Constituição. Então, alguns na filosofia vão falar que a pós-modernidade só aparece em 68, outros só depois da Segunda Guerra Mundial, outros vão falar que sequer existe. Para o pensamento jurídico, há quem fale que a pós-modernidade aparece no final do século XIX. Tá bom? Bom, vamos ver aqui uma olhadinha nas perguntas. Bom dia, professor. Quando o senhor falou das críticas, tanto da esquerda como da direita, como materialistas, o senhor quis dizer no sentido de realismo ou era uma preocupação com as consequências materiais causadas pelo liberalismo da época? Stefano, as duas coisas, tá? Mas é mais realismo. Nesse sentido, tem um pouco mais de realismo. Eu não usei o termo realismo, porque vai haver especificamente uma escola do pensamento jurídico nos Estados Unidos e depois também na Escandinávia, como é o caso do Alf Ross, que vai ser o realismo jurídico, que pressupõe que direito é o que os tribunais dizem que ele é. Não adianta ficar fazendo uma mega discussão teórica prévia, porque direito só se manifesta na realidade quando ele vira uma sentença que gera efeitos concretos. Né? E isso é o realismo jurídico, e tem muitas nuances, a gente vai falar disso mais adiante. Mas está dentro dessa concepção. Ou seja, aqui o realismo ou o materialismo eu estou opondo ao formalismo ou ao idealismo. Tá? Mais ou menos nesse campo. Felipe Portas pergunta, professor, qual é o livro do Espanha que você citou? É o livro que eu já citei já faz tempo, né? Cultura Jurídica Europeia, Síntese de um Milênio, publicado pela Almedina. Procurem a edição da Almedina, não adianta olhar a outra edição da UFSC, da Fundação Boatê, que infelizmente é bem ruinzinha, tá? Vamos lá. Igor, quanto comentavas, fiquei achando engraçada a proximidade com os pós-modernos em alguns pontos. Fiquei com a dúvida. Para os que defendem um pós-modernismo nessa metade do século XIX,
consideram, por exemplo, o pessoal francês pós-68 o quê? Igor, eu acho que eles consideram eles malucos. Não, estou brincando. Quem falava isso, pós-moderno, na verdade são autores prévios ao pessoal francês de 68, tá? É o caso, por exemplo, do próprio Viaca, que vai falar já de uma crítica ao modernismo, uma espécie, ele não usa a expressão, se eu não me engano, pós-modernidade, tá? Mas ele já fala de crise do modernismo, fim da modernidade, período superação da modernidade. Acho que o Karl Lahrens também, quando vai trabalhar com Jhering, trabalha um pouco dentro dessa categorização, tá? Então são autores anteriores ao movimento da pós-modernidade, do pensamento filosófico francês pós-estruturalista, como se diz, né? Que é uma das vertentes do que se chama de pós-modernidade. Eu não quero nem entrar nessa conversa, porque é uma conversa de maluco para mim em alguns aspectos, tá? Eu gosto muito dos autores, mas eu acho essa necessidade de categorização por vezes pode ser problemática. Bom, vamos lá. Agora eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um personagem especial. Na verdade, eu quero falar de dois personagens hoje, vamos ver se vai dar tempo. O primeiro desses personagens, que é um exemplar representante desse contexto, será o que eu já citei no comecinho do nosso encontro, Rudolf von Jhering. Na verdade, inicialmente apenas Rudolf Jhering, né? Ou, espera aí que eu escrevi reservadamente aqui para a Joyce. Rudolf von Jhering, na verdade, ele era só Rudolf Jhering, ele ganha o von depois quando ele vira nobre, mas Rudolf Jhering é um sujeito, é um grande jurista alemão do século XIX, talvez o segundo jurista mais importante do século XIX, ao lado ali do Savigny, e ele, como disse, vai ter a sua carreira iniciada na pandectística, né? Ele vai ser continuador do pensamento do Savigny em alguns aspectos, vai ser continuador do pensamento do Pusta, vai estar vinculado ao conceitualismo, vai tentar pensar o direito romano a partir das suas conceitualizações e pensar a sua atualização, a modernização desse direito romano para um cenário alemão agora unificado a partir de 1871. Mas ele também vai ser o personagem que vai, em uma medida, romper com a pandectística e com o conceitualismo. Ele tem dois principais livros, ele tem vários textos, né? Mas são dois principais livros, tá? O principal, o mais antigo, que é um livro do conceitualismo, mas que já revela tendências de ruptura, é o chamado Espírito do Direito Romano, de 1865, tem edição brasileira com um prefácio do Clóvis Bevilacqua. Circulou também muito no Brasil uma edição francesa desse texto, em que nesse Espírito do Direito Romano, ele já mostra uma ruptura, como disse, com o conceitualismo, sobretudo porque ele vê a força do direito vindo mais da capacidade, já no finalzinho do livro, adaptativa das sociedades do que de um voluntarismo da política ou de um racionalismo metodológico que vai criar um mundo perfeito e justo. Nesse texto de 1865, ele está pensando a ideia de vontade, ele está refletindo o que é vontade. E eu acho que a impressão que dá é que quando ele termina esse texto, ele chega à conclusão de que ele vai ter que rever um monte de coisa. Porque esse tema da vontade, que, como disse, é o combustível do direito liberal, e é um tema abstrato clássico para os liberais, pelo Rudolf von Jhering, ele vai fazer uma inversão teórica, vamos dizer assim, que vai ser muito importante. Para ele, vontade agora não é mais sinônimo de livre-arbítrio, ou seja, de uma escolha racional prévia, refletida, que aí se manifesta na realidade. Mas ele vai trazer a ideia de vontade mais próxima de uma ideia de apetite, que é um conceito mais próximo da biologia. Vontade, ou seja, como essa fome, esse desejo de existir, esse desejo de se manter vivo, esse desejo de estar. Isso é a vontade. Vontade não é uma escolha simplesmente racional. A razão, portanto, não é capaz de domesticar integralmente a vontade, mas a vontade é uma energia vital, uma força que move as sociedades. Vejam que
é o contexto, é a pré-história da psicologia e da psicanálise, isso aqui, né? A gente vai ver depois pulsão de morte, essas coisas todas que vai aparecer com o Freud, você consegue entender o porquê que o Freud é um alemão que nasceu lendo esses caras, ou nesse ambiente cultural, e leu Nietzsche e todas essas ideias que também estão um pouco próximas dessa concepção, né? Sendo a vontade, então, um apetite, a manifestação concreta, ela não pode ser traduzida simplesmente por um aspecto voluntarista individual liberal. Você só entende o que é a vontade se você olhar de forma externa, como alguém que é um observador que não está participando daquela sociedade e enxerga como a sociedade como um coletivo de humanos que se comporta e identifica a vontade desses indivíduos como, na verdade, um esforço, como uma energia, um apetite para o quê? Manter-se vivo, multiplicar-se e buscar o equilíbrio. Vejam que é um olhar bem darwinista em alguns aspectos, né? Aqui, até no bom sentido darwinista, não vamos cair já rapidamente na discussão sobre darwinismo social, que não nos é a discussão nesse momento. Mas já há, digamos, o simples troca da ideia de vontade por apetite, vamos dizer assim, já representa um pouquinho esse giro materialista que começa, ou realista, que começa a aparecer ali no livro de 1865 do Ehring. E aí o negócio fica explícito e escarrado quando ele escreve a sua principal obra, tá? A sua principal obra, que não é a luta pelo direito, né? Que é esse livrinho aqui, famoso, conhecido por nós brasileiros, né? Não é esse livrinho, porque isso aqui é um livrinho, a gente vai falar dele daqui a pouco, mas é um outro livro chamado A Finalidade do Direito, de 1872, que são 2 volumes, um livro bem mais comprido, bem mais sério, bem mais rigoroso, em que ele vai atrair para si tanto reflexões biológicas, naturalistas, mas também vai trazer reflexões aristotélicas, para, em alguma medida, fazer uma crítica ao idealismo kantiano e hegeliano e colocar também uma inversão teórica no pensamento jurídico. Como é que ele vai fazer isso? O que o Ehring vai produzir nesse livro é uma mudança do jeito de se estudar e de se entender o direito. Porque até então, o que se tentava responder a todo momento é: qual é a causa do direito? Como é que o direito surge? Quem é que inventa o direito? Ou quais são as limitações dessa invenção do direito? E quem cria esse direito? E qual é a causa originária desse direito? E isso remete a discussões de justnaturalismo. O direito é a causa do direito é a justiça, a causa do direito é a natureza, a causa do direito é a razão natural, a causa do direito é o senso comum da razão natural. E Ehring fala que todo esse tipo de pergunta que busca a causa do direito, na verdade, obscurece o objeto. Porque mais importante do que perguntar qual é a causa do direito, fala Ehring, é perguntar qual é a finalidade do direito. Não tanto o porquê o direito existe e o que faz o direito existir, mas muito mais o que o direito exerce na realidade. Que fins ele promove na sociedade? Que consequências ele gera na sociedade? Ou seja, ele inverte a legitimidade do direito. Em vez de agora você falar que o direito bom é o direito que é fundamentado anteriormente em valores racionais abstratos perfeitos, que tem uma conexão com o justnaturalismo, ou com uma ideia abstrata de ser humano, ou com uma ideia correta de justiça, agora o direito deve ser avaliado pela sua finalidade. Que consequências ele promove, que tipo de sociedade ele busca construir. Isso é a base da chamada jurisprudência teleológica, que está vinculado ao Rudolf von Ehring. Teleológica, porque vem de telos, do grego, que é a palavra que o Aristóteles usa, inclusive na Ética Nicômaco, para se referir a boa parte da sua reflexão ética e prática da justiça, né? Bom, qual é a finalidade do direito, então,
para Jhering, a finalidade do direito não é garantir os direitos naturais e a liberdade e a vontade dos indivíduos isolados, como é o mundo liberal. Mas a finalidade do direito é a evolução e o equilíbrio das sociedades humanas. E para fazer essa evolução e esse equilíbrio das sociedades humanas, você deve observar o direito não apenas como um conjunto de regras estáticos, mas como um conjunto de normatizações que geram efeitos e que, portanto, por gerarem efeitos e por modificar, evoluir e alterar a sociedade, exigem necessariamente desses indivíduos uma teoria da interpretação, mais do que uma teoria das fontes do direito. Porque agora o que Jhering faz é falar, olha, em vez de ficar perguntando da onde surge o direito, as fontes do direito, e o porquê que essas fontes são melhores que outras, a gente tem que se perguntar muito mais sobre como se pratica o direito. Como é que nós construímos o equilíbrio social, como é que nós desenvolvemos, ele usaria a expressão, evoluímos a nossa sociedade, e como é que o direito é um instrumento para essa evolução. O direito, então, deve ser humanizado ao seu limite. O direito é uma coisa à disposição dos seres humanos, cuja finalidade é garantir a evolução e a paz social. Por isso que quando Jhering faz isso, ele hiperhumaniza o direito como um instrumento destinado a garantir um fim, um meio para se atingir um fim. É por isso que a gente pode falar em alguma medida que o Jhering é um positivista sociológico clássico, porque ele vai colocar na mão da vontade política e humana todo o desenrolar do direito. O direito não tem uma referência justnaturalista, que ele afasta, ele nega a existência de direitos naturais. Ele não tem uma influência individualista e, quiçá, nem uma influência da moral individual. Ele tem uma influência da cultura, dos costumes, dos valores, mas mais do que isso, ele deve ser um instrumento que deve buscar a evolução e o desenvolvimento da sociedade, inclusive nos seus processos interpretativos. Ou seja, na hora que houver um conflito entre duas pessoas, o juiz, mais do que ler a normatização e pensar a fonte do direito e o rigor lógico dessas normas, ele deve olhar para esse conflito e falar, bom, o nosso ordenamento jurídico busca qual finalidade? Qual é o desejo final da nossa sociedade? É buscar a paz? Então eu vou tomar uma decisão que, por vezes, o Jhering não faz isso. Os continuadores dele vão fazer, tá? O Hermann Kantorowicz e outros. Mas que, por vezes, se a decisão que eu for dar gerar mais caos, mais anomia, por mais que ela seja legal, então eu não dou a decisão conforme a lei, dou uma decisão contrária à lei para garantir maior paz, maior evolução, menos anomia social. Isso vai ser a escola do direito livre, que em alguma medida é herdeira do Jhering. Mas o Jhering ainda não chega nesse ponto, ele ainda não está nessa limitação, ele ainda reconhece que o direito é produto do Estado, em alguma medida, porque ele está vivendo o contexto de surgimento da Alemanha bismarckiana, né? Ele ainda aceita, portanto, que as normas do Estado são as normas corretas e as fontes válidas, porém, isso não basta. Tem que pegar essas normas e aplicá-las a um processo de interpretação em que você olha a norma não mais pelo seu conteúdo imediatista, mas pelo seu conteúdo mediato, ou seja, pelas finalidades que ela vai gerar nessa sociedade, pelas consequências de longo prazo, pelas consequências teleológicas, né? Tiago, onde é que a gente vê isso? A gente vê isso precisamente na nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, aí revestida já de uma outra técnica social, porque foi feita pelo Francisco Campos, já no contexto do governo Vargas. Mas lá no artigo 5º das nossas leis, da nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ele fala exatamente desse processo específico, dessa inovação que o Rudolf von Jhering nos traz. Olha o que fala o artigo 5º. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais que a ela se dirige e às exigências do bem comum. Ou seja, você olhe para o post-aplicação, você olha para o
depois. Não olha simplesmente para o antes. Você tem que estar preocupado com as consequências e as finalidades do direito. Você não pode falar assim, não, eu vou aplicar isso porque a consequência eu não tenho nada que ver, porque não é problema meu. A minha função enquanto jurista é apenas resolver esse conflito conforme a lei escrita. Ou seja, aqui há uma abertura interpretativa interessante, né? Pois bem, em 1872, no mesmo ano, divulgando esse livro, que é, como disse, a finalidade do direito, o Rudolf von Jhering vai fazer uma palestra na Áustria, se não estou enganado, que vai dar origem a esse textinho que ficou muito famoso no Brasil, A Luta pelo Direito, por causa da Escola de Recife. A Faculdade de Direito de Olinda, depois Recife, era muito germanófila. João Luiz Alves vai traduzir esse e outros textos do Rudolf von Jhering. Clóvis Bevilacqua vai ser o grande leitor do Rudolf von Jhering no Brasil, vai vinculá-lo à tradição evolucionista. O próprio Clóvis é um evolucionista nesse contexto, ele também está inserido nessa ideia. E aqui, nessa palestra específica, nós temos de anotar uma coisa interessante, que a tradução, a luta pelo direito, Der Kampf, né, é uma tradução complicada. É verdade, Kampf pode ser luta, pode ser guerra, mas a impressão que me fica, e aqui eu peço até a pergunta para os outros colegas que acompanham esse bate-papo, é que a melhor tradução para a luta pelo direito seria algo como o esforço pelo direito. Ou seja, luta aqui no sentido de struggle em inglês, que é a mesma terminologia que por vezes aparece em Darwin, aparece em Herbert Spencer e outros personagens que estão influenciando a cabeça desses naturalistas. Tá? O que se quer dizer, então, com o esforço, com o struggle pelo direito? Né? A ideia de que o direito é uma prática e não um conjunto de teorias prévias, liberais e formais, mas é uma prática, um exercício histórico em movimento constantemente de buscar a paz entre os indivíduos. Eu separei uma série de trechinhos para vocês verem um pouquinho essa dinâmica, esse movimento, nós poderíamos dizer, de esforço da presença do direito. Olha só esse trechinho que interessante. O direito, Rudolf von Jhering, primeiro capítulo, segundo parágrafo da luta pelo direito. O direito não constitui um simples conceito. Ele é uma força viva. Ou seja, se é vivo, nasce, cresce, morre. Outra passagem importante dele, que eu acho bem interessante para se pensar o direito. Olha o que ele fala. Falando sobre os romanistas, né? Que é o caso Savigny. A crer nessa teoria, o direito é formado tal como o idioma, segundo um processo imperceptível e destituído de vicissitudes. Toda luta ou esforço são dispensados e não há sequer uma busca do direito, uma vez que é a força silente da verdade que, não laboriosamente, franqueia sua senda sem pressa, mas com segurança. Olha só, enquanto o Savigny vai falar na Escola Histórica Alemã que o direito é fruto de forças orgânicas ocultas, como a língua, que naturalmente, e quando ele fala naturalmente, ele quer dizer pacificamente, né, tradicionalmente, conservadoramente, vão se desenvolvendo, o Rudolf von Jhering rompe com seu mestre aqui e lembra a importante característica de que o direito ele é fruto também do esforço. Ou seja, as coisas não acontecem naturalmente. Os direitos surgem pela luta também. Outra passagem. Questionar a norma jurídica, o ordenamento jurídico, significa declarar guerra a todos esses interesses. Significa arrancar do leito do oceano um polvo a ele preso por 1000 tentáculos. Todas as tentativas desse jaez provocam, consequentemente, como demonstração natural do instinto de autopreservação, a oposição mais violenta dos interesses ameaçados e, assim, uma luta na qual, como em toda luta, o resultado não depende da validade dos motivos que impulsionam os combatentes, mas da relação existente entre as forças antagônicas. Ou seja, se você olhar aí
o ordenamento jurídico, você tem que olhá-lo como um palimpsesto, vou usar essa palavra, né, para um mosaico de conflitos e lutas que se desenvolveram na história, e não como uma evolução natural e calma, mas como um antagonismo da própria adaptação desses direitos e dessa própria sociedade a novos problemas que vieram aparecendo. Olha essa outra frase que interessante, que mostra muito esse espaço naturalista do Jhering. O direito pode se rejuvenescer apenas suprimindo o próprio passado. O direito é Saturno que devora seus próprios filhos. Né? Olha que imagem forte, sobretudo se a gente pensar no quadro do Goya, né, que é um pouco anterior a esse texto, em que a gente vê ali Saturno devorando os próprios filhos, e mostra um pouquinho essa ideia. Né? Uma outra passagem. A formação do direito sempre foi acompanhada, como a do próprio homem, de intensas dores de parto. Nesse sentido, aí mais à frente, não hesito em dizer que a luta exigida pelo direito para vir à luz não é uma maldição, mas uma bênção. Ou seja, o direito é fruto da vontade social, do esforço, da luta e da adaptação. E um direito só será válido quando ele garantir a continuidade dessa adaptação, dessa evolução e desse esforço social. Por isso que Jhering é considerado um dos pais da jurisprudência sociológica, em alguma medida, que vai se desenvolver melhor com Post, com Roscoe Pound nos Estados Unidos e outros, mas aqui a gente já vê uma característica muito forte de entender o direito como um produto social, um produto externo que deve ser avaliado dentro de uma continuidade evolutiva orgânica. Tá? Isso é especialmente interessante, aqui apenas uma nota de curiosidade ainda, para deixar um pouquinho mais dentro do contexto, digamos assim, desse mundo mental do Rudolf von Jhering. É importante a gente lembrar o Hermann von Jhering. Né? O Hermann von Jhering foi filho do Rudolf von Jhering. Ele era um naturalista, um médico, ornitólogo, estudava pássaros, estudava moluscos, foi um importante biólogo naquele contexto. Ou seja, um filho de um jurista que é biólogo, talvez ele tenha aprendido biologia com o pai, tenha lido as primeiras obras de biologia e tenha desenvolvido seu interesse ainda na biblioteca do pai, que era um jurista, vejam só. E o Hermann von Jhering vem ao Brasil, ele mora aqui no Brasil. Né? Ele vem para o Brasil, ele funda o Museu Estadual Paulista, ele faz diversos estudos de naturalismo, de biologia e botânica, zoologia, enfim, aqui no Brasil, ainda na passagem do século XIX e no século XX. Ele tem uma passagem infame na sua vida, mas que em alguma medida tem relação com esse grande arco do pensamento biológico da segunda metade do século XIX, que ele propõe a eliminação física dos indígenas em Santa Catarina, basicamente falando que aquelas populações eram atrasadas no tempo e que não haveria como elas evoluírem no mesmo compasso das populações alemãs de Santa Catarina. Isso vai ser uma proposta de justificação do genocídio, portanto. Isso vai perder, não vai dar certo. Quem vai vencer essa batalha, essa luta ideológica sobre o que fazer com os povos indígenas, vai ser o Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, e o surgimento do indigenismo brasileiro positivista aí lá no início do século XX, mas é um exemplo de como funcionava um pouco essa cabeça biologista, né? Ainda do pensamento do Jhering. Aliás, depois a família do Jhering fica aqui, acho que até hoje tem uma neta dele, uma bisneta dele, que mora no Rio de Janeiro, tá? Isso foi a última informação que eu tive. Então, há uma íntima conexão entre o Rudolf von Jhering e o Brasil. Inclusive, aqui na luta pelo direito, ele faz uma discussão, uma breve discussão sobre a tradução do livro dele em Recife, né? O que é bem curioso de se ver. Bom, então isso foi Jhering. E aí, para encerrar, eu queria apresentar um outro personagem para vocês que não é jurista, mas que dará imensas contribuições ao pensamento jurídico, para o bem e para o mal. E esse sujeito é Friedrich Hatzel. Hatzel se escreve assim, vou escrever aí no chat para vocês. Ele é, por muitos, considerado o fundador da geopolítica, um dos pais da geografia também. Né?
Mas o que, na verdade, o Hatzel era um pouco o que o Jhering era e que o filho do Jhering também era. Ele estava preso a um campo do conhecimento com essas metodologias biologistas e mecanicistas que nós poderíamos chamar de antropogeografia. E isso vai ser muito forte aqui no Brasil até os anos 30, antropogeografia dinâmica, vão ter textos e mais textos do Museu Nacional estudando isso, né? O que é uma área bastante curiosa e interessante daquele contexto, que é basicamente tentar entender como se desenvolve e como se desenrola num determinado território, num determinado espaço, as sociedades humanas, né? Da mesma forma como você vê como desenrola e desenvolve as sociedades animais em um determinado espaço, digamos que era a tentativa de aplicar um mesmo método, né, a essas as sociedades humanas. Só que com uma característica mais difícil de se fazer, que não tem espaço laboratorial. Né? Você não pode ver no tempo o desenvolvimento das sociedades humanas, porque esse desenvolvimento é muito lento. Então, o que você pode fazer é olhar para a história, ver o desenvolvimento da história, aplicar novas categorias e técnicas da biologia, do evolucionismo, da antropologia e da antropogeografia e ver como ela se desenvolve no tempo. E aí o Hatzel vai desenvolver um argumento, vai ficar muito forte aqui no Brasil, vai ser citado pelo Alberto Torres e por um monte de gente, que é o chamado binômio da alimentação e habitação. O que é isso? O que vai falar o Hatzel? Como é que surgem as nações? Né? Como é que um grupamento populacional deixa de ser um mero grupamento populacional e ganha uma concepção de nacionalidade? E aí pode ser algo que mantém um próprio destino a si mesma e constrói a sua própria história. E não é um grupo, uma população meramente à mercê na natureza. Hatzel vai falar o seguinte, olha, os elementos fundamentais para o surgimento de uma nacionalidade e para uma nação é que haja a correta adaptação desse binômio alimentação e habitação. Ou seja, em determinado território, para o surgimento de uma nação, é preciso que hajam as predisposições para que os elementos dessa nacionalidade, os indivíduos, os grupos sociais, possam ter tanto alimentação, ou seja, tem espaço agricultável, etc., quanto mercado, comércio, possibilidade de trocas e circulação de mercadorias, quanto habitação, ou seja, possibilidade de morar em um lugar, esse lugar não ser, a natureza não ser violenta ou agressiva contra os indivíduos e que essa habitação seja passível de possibilitar a reprodução humana, novos filhos, novas casas, novas cidades, assim por diante. Quando você tem bem equilibrado a disponibilidade de alimentação, seja pela produção territorial, seja pelo mercado, e a habitação, você cria estabilidade territorial, vai falar o Hatzel. O que é essa estabilidade territorial? Você diminui imigrações e migrações, diminui a circulação das pessoas no território, portanto, e você cria, especialmente, laços de interdependência entre as várias regiões de um território. Então, o sul planta melhor trigo, o norte planta melhor batata, o leste tem melhores criações de galinha e de gado. Muito bem. Quando é que surge uma nação? Quando essas três regiões, por exemplo, que conseguem fornecer alimento e habitação, criam laços de interdependência que necessitam que uma esteja sempre vendendo, trocando, enviando as suas forças vitais, olha a palavra, as suas forças vitais para outra região, criando, portanto, um jogo de ganha-ganha, nós diríamos, né? Uma sinergia entre essas regiões, a ponto de que elas vão se desenvolvendo, crescendo e vão conseguindo, portanto, evoluir, certo? Pois bem, o problema é que essa evolução vai crescendo, crescendo, crescendo e em determinado momento pode acontecer do espaço territorial não ser suficiente para a evolução vital desses indivíduos. E aí é nesse espaço, nesse contexto, nesse caso, que Friedrich Hatzel desenvolve a ideia de Lebensraum, né? A ideia de espaço vital, que vai ser mal adaptada, vai ser utilizada posteriormente pelo nazismo para justificar
o imperialismo na República Tcheca, na Polônia, nos países do leste, etc. Mas isso, notem bem, não é culpa do Ratzel. O Ratzel já estava morto, e isso é culpa de um outro cara, jurista, vejam só, que é o Klaus Haushofer, né? Que aí sim é um jurista também com estudos em geografia, que vai fazer essa leitura do Ratzel para justificar o imperialismo alemão em populações que aí são vistas como involuídas, atrasadas e assim por diante. Bom, o que o Ratzel nos ensina então com essa ideia de Lebensraum? Basicamente, a de que as fronteiras formais de uma nação, que são estabelecidas por um tratado internacional, pelas regras do direito internacional, pelo reconhecimento da independência, e que por vezes são materializadas em um mapinha. E lembrem-se, um mapa nada mais é do que uma formalização de uma fronteira abstrata, né? Esse espaço que é formal, portanto, por vezes ele pode ser menor ou maior do que o verdadeiro espaço necessário para o desenvolvimento de uma nação. Quando esse espaço é menor do que o necessário espaço para o desenvolvimento de uma nação, é o momento em que há uma contradição entre a soberania formal, determinada pelos tratados internacionais, e a soberania real, ou seja, aquilo que é fundamental para o desenvolvimento físico e biológico de uma população. E quando você tem esta contradição entre soberania formal e soberania real, você tem a justificativa, vamos dizer assim, para a expansão. Mas isso, repito, é uma justificativa que vai ser dada politicamente depois. Nesse contexto ratzeliano, ele está tentando analisar o que já aconteceu e não falando como as coisas devem acontecer. O que é mais importante, portanto, aqui para Ratzel é compreender o quê? Que soberania não é mais um conceito abstrato de direito internacional, mas é uma prática real. A melhor metáfora que existe é a de que a soberania e as fronteiras de um país são equivalentes às fronteiras de um corpo humano. Leia-se, você é uma criancinha, você vai crescendo e vai expandindo o seu espaço, porque você vai precisando de mais energia, você precisa de mais alimento, você precisa de mais espaço, e da mesma forma que os países começassem, as nações, ele está pensando, começam pequenininhas, e pelo binômio habitação-alimentação vão se expandindo e ocupando um território, os seres humanos também fazem isso, e que, portanto, esse é o critério para se olhar as nações. E não um critério, repito, abstrato, metafísico, de um tratado qualquer, que é baseado em uma ideia genérica, né, ou generalizada, do que deve ser a fronteira de determinado lugar. É por isso que, por exemplo, aqui fazendo um rápido enlace sobre os anos 20 e 30 no Brasil, o Brasil, que era um vazio, entre aspas, demográfico no seu interior, no Centro-Oeste, por exemplo, entre aspas, porque existiam populações indígenas, etc., mas é olhado como um vazio demográfico, uma hinterland, como se diz. Aqui se dizia que o problema do Brasil é que nós temos um excesso de território, ou seja, nossas fronteiras formais são imensas, mas nós não temos espaço vital suficiente, ou seja, os nossos laços de solidariedade entre as regiões do nosso país, entre os indivíduos, entre a habitação e a alimentação, não são suficientemente fortes para que nós consigamos expandir para o nosso território, o que nos coloca à mercê de invasões estrangeiras. Então, era necessário construir uma sociabilidade mais integrada entre as várias regiões, sobretudo num país que até por muito tempo, ainda hoje, é virado para o Atlântico, com o objetivo de vender para fora e pouco fazer para dentro. Né? Então, esse tipo de pensamento também vai contribuir muito, vai dar força, vai dar um empurrão para os processos depois de integração nacional, para os processos de ocupação do território e também para desencadeamento de processos bélicos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Dá para entender isso, pessoal?
Vamos ver a pergunta do Rafael. Rafael, Tiago, onde posso encontrar essa relação entre o artigo 5º da Lindbe e a obra de Jhering? Rafael, eu não trouxe nenhuma grande novidade, viu, quando eu falei isso. Eu acho que basicamente qualquer manual de introdução ao estudo do direito, no capítulo que fala de interpretação teleológica ou interpretação finalística do direito, ou eventualmente até o capítulo que fale sobre a Lindbe, certamente no artigo 5º vai dar indícios da conexão disso com Rudolf von Jhering, com o surgimento dessa tradição. Agora, note bem, tá? Tome muito cuidado, porque o artigo 5º, precisamente, ele é feito pelo Francisco Campos, já num outro, tem fundamentos no Rudolf von Jhering, mas também está dentro de um outro contexto específico, que é a crítica à Constituição de 1891 e ao liberalismo brasileiro federalista de 1891. Tá? Então, assim, tem isso, mas não é só isso que justifica o artigo 5º. Tá? Muito bem. Mais alguma pergunta? Vanessa fala, nossa, nunca tinha ouvido falar, essa quarentena me prova cada vez mais que estou mal de leitura. Que é isso, Vanessa? O que você nunca tinha ouvido falar que eu não entendi só? Me fala o que é. Eu vou passar então aqui para sugestões, vocês deixem as suas perguntas e aí a gente conversa um pouquinho mais, tá? Vamos lá, então, como disse, um texto bem curtinho aqui. Cultura Jurídica Europeia, Antônio Manuel Espanha, Síntese de um Milênio. Por que curtinho? O livro é grande, né? Mas o capítulo que ele fala sobre a crítica é curto. Ele basicamente fica só 3 páginas sobre o Jhering, então é só uma introduçãozinha mesmo, tá? Se você quiser conhecer a fundo um pouco melhor o impacto que a cultura jurídica naturalista do século XIX vai fazer no pensamento brasileiro, em gente como Pedro Lessa, por exemplo, Clóvis Bevilacqua e tantos outros personagens importantes da nossa história jurídica, que infelizmente hoje são grandes desconhecidos, essa tese de titularidade do José Reinaldo de Lima Lopes é fantástica, tá? Naturalismo jurídico no pensamento brasileiro. José Reinaldo de Lima Lopes, publicada pela editora Saraiva. Se não estou enganado, é a tese de titularidade dele ou de livre docência. É um dos dois, tá? O que significa dizer que talvez, bem procuradinho, vocês encontram no banco de teses da USP, tá? É uma edição, talvez não igual a essa, mas uma edição que tenha várias questões assim. Além disso, vale a pena dar uma lidinha no Jhering, A Luta pelo Direito. Aí lembrem-se, quando vocês forem ler A Luta pelo Direito, sempre tenham na cabeça que não é o livro mais importante dele, que sequer é um livro, é uma palestra, quase que divulgação da discussão mais genérica que está na finalidade do direito, que esse sim é o seu grande livro, né? E aqui, sendo uma palestra, tem uns exageros, né? Tem umas compras de briga, etc. Mas é interessante especialmente para você entender 2 coisas nesse texto. Para você ver essa linguagem finalística, biologista, essa ideia de um olhar para as finalidades sociais, etc., do direito, e também para a discussão que ele faz sobre direito subjetivo a partir de então. O direito subjetivo, ou seja, uma dívida, ou um crédito, ou um direito que eu tenho contra uma outra pessoa, só é exercido, só é garantido pela luta, pelo esforço. Eu preciso me esforçar para garantir a existência desse direito. O direito não é algo... Ele usa a famosa frase, uma frase do Kant, que diz, né? Aquele que se comporta como um verme não deve depois reclamar por estar rastejando, né? Ou seja, essa ideia de que todo direito merece luta constante e intensa. Por isso que, por vezes, alguns dizem que esse texto é um texto bélico, mas é uma leitura problemática, simplesmente colocá-lo como um autor do campo bélico, né? Outro, um livrinho bem curto, Teoria Simplificada da Posse, clássico, né? Debate entre Savigny e Jhering sobre a posse. Teoria objetiva, teoria subjetiva. A teoria objetiva da posse do Jhering já mostra também muitas dessas concepções finalísticas do direito, desse olhar externo do direito. Não quero mais saber de questões psicológicas, sociais, eu não preciso ter o ânimos, né, de ter a coisa. Agora é basicamente um olhar externo da posse. Isso aqui foi adotado no Código Civil de 16 e ainda se mantém em vigor. Tá? Então vale a pena dar uma olhadinha. E tem um livro completo, que é a Teoria da Posse dele maior, que é um catatauzão. Aí é mais para o pessoal do direito civil, tá? Os civilistas, vale a pena dar uma olhadinha. E por fim, a minha última sugestão, que é para falar sobre Hatzel e eventualmente algumas conexões disso com o pensamento jurídico sobre soberania, direito público, Estado, Geografia Política e Geopolítica, de Vanderlei Messias da Costa, tá? Publicado pela
EDUSP, Geografia Política e Geopolítica, Vanderlei Messias da Costa. Não é um livro de direito, é um livro de geopolítica, de teoria geopolítica, mas que fala de juristas. Como disse o Klaus Haushofer, Kelling, que não era jurista, mas não, assim, é engraçado porque são geopolíticos que eram juristas que exercem isso, então há uma íntima conexão, é disso que eu quero falar. Foquem nessas conexões, tá bom? Então essas são as minhas indicações para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre naturalismo jurídico em geral. Beleza? É isso então, pessoal? Muito obrigado e a gente volta a conversar semana que vem.